a estrada até aqui. Carry on my wayward son, don't you cry no more. Nós voltamos Para o YouTube. Fala, meus queridos amigos. Fala, meus queridos amigos. Fala, meus queridos amigos. Fala, meus queridos amigos. Como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos falar dessa série aí que é a mais longeva da televisão americana, o segmento ficção científica, porque Grey's Anatomy tá aí há 275 anos, né? Que tem 15 temporadas, Supernatural. Começou em 2005, terminou em 2020. Já tem um tempinho aí que terminou, eu nem fiquei sabendo. Quando que você começou a assistir Supernatural? Não faço a menor ideia, mas com certeza foi do episódio 1. Mas antigamente parece que eles se esmeravam um pouquinho mais nas séries. E vamos falar um negócio? Quem não assistiu Supernatural naquela época de ouro dela, realmente gente boa não é, né? Você assistia, Barbarelana? Assistia demais. É uma das minhas séries favoritas da vida até uma certa parte, né? Mas que fiquei com uma impressão que ela entrou naquele hall da fama de séries que foram estragadas no meio do caminho. Por exemplo, The Walking Dead. Não superei, não cheguei nem no Negan. Não cheguei, não aguentei, já tava chato pra caramba. Eu tô cagando pra isso. E era ótima, a primeira temporada é impressionante. Game of Thrones, a última temporada, o pessoal fala mal, mas até que eu gosto, assim, né? É justo. Mas Supernatural foi estragado pela ganância. É, pela ganância. O faz-me rir, foi isso que foi entrando. E eu, pra te falar a verdade, eu nem sabia o que tinha acontecido com a série, que eu parei de ver na 10ª temporada. Você acha engraçado? Mas pra gente chegar nos finalmente de como acabou, é melhor da gente lembrar do início. Como que era essa série, até porque tem gente aqui que nunca assistiu. Temos trabalho a fazer. Essa série conta a história dos irmãos Dean e Sam Winchester, que são dois irmãos que vão pelos Estados Unidos tentando abater, detonar um tanto de assombração, lenda urbana. Todo mundo que aparece aí do mundo do terror aparece na série. Até porque são mais de 300 episódios, né? Só que eles fazem isso a pé? Claro que não. Eles usam o Impala 67 preto, que durante alguns anos foi meu sonho de consumo. Claro que depois eu fui olhando o preço da gasolina, foi ficando um pouco mais distante. E no início eles começam a abater algumas lendas urbanas, tipo, assim, a loura do banheiro, tem a Blood Mary e várias outras, mas acaba que a série culmina no apocalipse, que eles têm que impedir que o apocalipse bíblico aconteça. Tem Lúcifer, tem o Miguel, tem um monte de gente assim. Um negócio legal, né? Você chegar no final da série, combater o Lúcifer, fechou. Era uma ideia bem da hora, que funcionou muito bem pelas primeiras 5 temporadas, né? Diria mais que bem, Renato. Foi impressionante. É, foi impressionante, mas nós vamos chegar lá. A criação da série surgiu da cabecinha fértil do Eric Kripke, que ficou pensando nessa série durante 10 anos, tentando apresentar para uns estúdios, falando assim, gente, vamos fazer essa série e tal, que era meio que inspirado no que ele gostava na infância, que eram lendas urbanas. Inicialmente ele falou assim, não, quero fazer um filme, vai ser assim, ó, o pessoal fazendo aqui, mas aí ele falou assim, nossa, mas tem tanto material, por que não fazer uma série disso? Porque um filme vai ficar curto demais. Tem uma coisa que Supernatural não é curto, né? Mas na cabeça dele, a ideia é que Supernatural fosse totalmente diferente, porque a gente conhece o Sam e o Dean, são irmãos, né, e tal. Só que no projeto original eram para ser 2 repórteres que iam entrar numa van para tentar desvendar os mistérios pelos Estados Unidos. E como em 2003 o Eric Kripke lá tava fazendo a direção de uma série da Warner, né, que chamava Tarzan, fez aquele sucesso meio que moderado, né? A Warner Bros. Resolveu assim, ok, quero ver então o que você tem aqui de ideia pra gente fazer uma série. E aí começaram as conversas, eles até que gostaram da ideia. Fora o negócio dos repórteres, né? Que eu falei assim, mas repórter? O que tem a ver? Por que eles têm uma van? Eu falei assim, não, eu disse repórter, eu disse vans, na verdade eu disse 2 caras que são irmãos. Foi sobre isso que eu tava falando, vocês entenderam errado. Ah, tá bom. Mas, então agora sim podemos seguir. Quanto aos nomes, ele se inspirou em um livro que se chamava On the Road, onde ele colocou os nomes de Dean e Saul Winchester. Saul, mas aí ele falou assim, não, Saul pegou meio mal. Depois ele mudou para Sam e Dean Winchester. E o tal do Winchester, de onde que vem? Na verdade, ele se inspirou em uma história bem famosa, que tem até um casarão nos Estados Unidos mal assombrado, que é a mansão Winchester, que por acaso também
pertence à família que criou aquele rifle, né? A arma lá, uma marca Winchester de arma de fogo, que inclusive é uma família bem famosa. Se eu não me engano, isso aqui eu tô falando totalmente de memória, tá? E foi a família, inclusive, falou que, tipo assim, eles meio que deram oportunidades iguais pra todo mundo da humanidade. Os fracos e os fortes agora tinham a mesma arma. Era um negócio assim. E originalmente também, o carro deles não ia ser o Impala 67, ia ser um Mustang 65, vermelho, bonito, né? Só que ele meio que foi dissuadido dessa ideia. Por quê? Aí que entra o vizinho. O vizinho sempre tem um pitaco pra dar na sua vida, né? E aqui, aparentemente, ele também tinha um que foi um pouco preocupante. Ele falou assim, Mustang? Usa um Impala, por quê? No porta-mala dele cabe até um corpo. Faz o seguinte, entra aí nessa mala. Não precisa. Bom, é ótimo para uma série de terror, realmente, né? Que você tem que esconder corpos, usar sal nas portas. Eu aprendi a usar sal nas portas com o Super Neto. Mas como que o vizinho sabe que cabe um corpo, né? Então, talvez seria mudar de vizinhança, seria uma boa ideia. Tá bom. Caramba! E a gente sabe que os atores se dão muito bem, mas, na verdade, não era para ser essa configuração. O Jensen Ackles, que é o Jim, na verdade, ele foi lá para fazer o teste para fazer o Sam. Só que ele fez o teste lá, depois ele olhou o Jim e falou assim, eu posso mudar o meu teste aqui? Fez pro Jim, falou que ele ia se encaixar melhor no papel, né? E acabou pegando o papel logo de cara, ele já estava fechado lá. Já o Jared Padalecki, que é o Sam, né? Ele foi fazer o teste porque ele gostava muito desse cenário aí de sobrenatural e tal, né? Ele gostava muito de X-Files, o Arquivo X, e também de Além da Imaginação, que é aquele The Twilight Zone, que ficava mostrando alguns mistérios e tal. Então meio que ele era fanzoca. Nerdola, né, gente? A gente reconhece o Nerdola. Eu sou o Batman. E a interação deles na série foi tão boa que os roteiristas começaram a querer até falar assim, vamos dar mais falas de irmãozinho pros dois, né? Pra eles começarem a falar mais o que. Era bom, né, Brelando? Você é meu irmão. E eu morro por você. Mostrando um pouco mais da irmandade deles, a gente gostava, virou uma novelinha, era muito bom. Mas pra começar de fato a filmar esse negócio foi um pouco custoso, porque o primeiro episódio ele foi mudado várias vezes. Vamos ver se você gosta das ideias alternativas aqui que eles tinham pra série. Uma das ideias é que na verdade eles não seriam criados pelo pai lá, né? Eles seriam criados pelos tios, e que o Sam ia ter que ser convencido pelo Jim que o sobrenatural existia. Ia perder muito tempo, né? Eu acho que já era melhor ele já saber mesmo. Vamos lá, o quê? Tá pegando fogo, bicho? Vamos lá, então entra no carro e vambora, pau na máquina. Outra ideia seria que o Sam ia acreditar que o Jim era um serial killer e teria assassinado o pai deles. Desperte o tigre em você! Que seria um serial killer. They're great! And you? Sendo atrapalhado por suas piadinhas infames. É verdade. Para, Renato, o que é? Oh, meu Deus. Falando nisso, Brana, já que eu interrompi mesmo, eu vou mostrar minha camiseta de hoje, que hoje eu vim temático de, né? Mas só que do Riei. Yu 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 Hakusho, mas é coisa sobrenatural também, né? Nossa, eu também tô temático hoje. Você tá temático também. Eu tô de Edgar Allan Poe. Buscado. E por falar no pai lá que morreu, a gente gostava bastante do John Winchester, né? Que era o pai deles. Ele é um ator que se chama Jeffrey Dean Morgan. E é interessante de por que ele morreu na primeira temporada. A gente pode dar spoiler da primeira temporada, né? Pode. Pois é, já tem 1000 anos. Ele morreu na primeira temporada porque ele tava não vai ali com o Grey's Anatomy, porque ele já tava na série, sabe? Então ele falou assim, não sei e tal, se vai fazer sucesso. Aí morreu. Spoiler. Ele morreu em Grey's Anatomy. Morreu também. E tem uma coisa que é bem marcante também em Supernatural, que são as músicas, né? Porque, nossa senhora, Carry On My Wayward Son do Kansas, que música boa, né? Carry on my wayward son. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Isso é tudo o dedinho do Eric Kripke, que na verdade bateu o pé e falou assim, eu vou sair desse projeto se eu não puder usar as músicas que eu quero. E conseguiu, né? Is friends with him, and I think that's part of how it came about. Is she gave him the heads up. Renato, você lembra que tinha um episódio que eles estavam presos no loop do tempo? Lembro. Qual que era a música? Não, eu lembro do episódio, não lembro da música. Os dois lembram. Chega!
Só que teve uma banda que ele nunca conseguiu usar que ele queria bastante, que era Led Zeppelin. Mas o que acontece? Quando usa uma música, você tem que pagar por ela, né? Disse que era caro pra caramba os direitos. Led Zeppelin nunca rolou. Mas isso aí, ó, tudo esquematizado. Agora, vamos fazer? Vamos lançar isso. Vamos lançar onde? Vamos lançar esse primeiro episódio num streaming. Streaming? Em 2005? Era um streaming do Yahoo. Não existe mais. Eles fizeram a publicação desse primeiro episódio com a intenção de fazer um grande marketing por isso, né? Pra depois que, tipo assim, o pessoal assistia lá primeiro e depois ia assistir na televisão, falando, você viu aquele trem lá? Aconteceu no streaming? Eu nem preciso falar que o negócio deu certo numa quantidade que ninguém tava esperando. Tinha tudo pra dar certo, na verdade, até o fim, né? Mas vamos lá que eu vou te explicar o que aconteceu. Vamos falar lá fora. Você já deve ter ouvido uma conversa aí pela internet falando assim, Supernatural, o cara só tinha história pra 5 temporadas e depois disso tinha que ter acabado. É verdade? Mas não é também, é um misto, assim. A verdade é que ele se propôs a terminar tudo em 5 anos, mas ele não tinha lá de cara, assim, vai acontecer isso, aquilo e tal. Não, ele meio que foi ajeitando conforme o carro ia andando. Só que ele teve 10 anos pra pensar nisso, né? Ele tinha muita lenha pra queimar. Uma coisa que ele sempre quis é, assim, beleza, eu vou usar Lúcifer aqui como o vilão final. Isso está inegociável. Mas ele não queria usar anjo, não. Vocês acreditam nisso? Mas depois ele parou assim, peraí, mas se eu tô usando Lúcifer, os capirotos aqui tudo tal, vou ter que colocar uns anjos nesse meio do caminho aqui, que fez bastante sucesso, diga-se de passagem, né? Castiel, é muito bom. Inclusive, a primeira vez que ele aparece é muito bom. Só que o que aconteceu? Quando ele quis terminar a história, falou assim, ih, gente, é isso, ó, então não tem mais história pra contar, acabou. Aí o pessoal assim, não, pelo amor de Deus, da Warner já começou a chorar, falou assim, eu tenho família pra criar, não termina essa série. E aí eles quiseram continuar, né? Ou seja, já vimos aí que é porque eles tinham muito amor pela série, né? Nossa, um amor infinito, assim, muito grande. Então o negócio meio que tinha que continuar. A gente pode pensar que o criador falou assim, não, mas como assim e tal, mas não, até que ele ficou meio de boa, porque ele entende que o mercado é assim. Só que ele falou que não podia mais agregar porque ele não tinha história dele pra contar, mas que no futuro deixou as portas abertas aí, eles precisaram uma consultoria e tal, aí o negócio rolou. Mas ele fez um final na 5ª temporada que encerra muito bem, e eu acho que seria uma das melhores séries do mundo se ele encerrasse aqui. Vamos lembrar qual que era o final que a gente queria? Então, isso acontece na 5ª temporada, onde o Lúcifer queria trazer o apocalipse aqui pra Terra, mas não dos X-Men, tô falando, né, Bíblia, que negócio, catequese, lembra? Então, pois é, eu dormi. Que palavras mais verdadeiras. O Lúcifer, inclusive, é muito bom do Supernatural, o ator dele é muito bom. Você vê quando alguma coisa tá errada quando você tá do lado dos demônios, né? É verdade, a gente tem que pensar por esse lado. Eu tento ignorar isso há anos, mas tudo bem. Aí lá o Sam e o Jim arranjam o tal do Colt, que é uma arma que supostamente pode matar qualquer demônio, qualquer coisa mata, qualquer criatura. Menos 3, né? E, ops, o Lúcifer é um deles, né? Oh, meu Deus, que coisa, não? Só tem 5 seres na criação que essa arma não pode matar. E acontece que eu sou um deles. E os anjos também, que na verdade eram pra ter sido bonzinhos, na verdade eles querem também que o apocalipse aconteça. Você não quer impedir, não é? Não, nunca quis. Acha mesmo que íamos deixar romper em 65 selos se a alta cúpula não quisesse assim? A história é, o Jim é o receptáculo do Miguel e o Sam é o receptáculo do Lúcifer. E eles têm que dar autorização para os anjos, né, os arcanjos entrarem neles, e o destino supostamente deles é se enfrentarem para detonar lá, né, o Miguel tem que derrotar o Lúcifer. Só que nessa história aí, se essa batalha acontecer, eles meio que vão detonar metade do mundo. E os irmãos Winchester não podem deixar isso acontecer. Então eles ficam naquele negócio, não, mas não pode, mas entra, mas não entra, vai, mas não vai. E eles acabam criando um plano, já que o coach não vai funcionar mesmo. O plano é, o Sam vai deixar o Lúcifer entrar e ele vai pular num buraco lá que a morte, né, o Cavaleiro do Apocalipse, a morte, criou como se fosse uma prisão pro Lúcifer pra manter ele lá. Eu quero sua promessa. Você vai deixar seu irmão pular direto no abismo flamejante. Aí o Sam se sacrifica e o Jim vive a vida dele até os tantos anos lá, né? Morre que nem no Titanic numa cama quentinha. Esse é o plano e, na verdade, é isso que acontece. Sam! Tenho que lutar com o meu irmão, Sam. Esse é o meu destino. Encerraria de uma forma muito boa, pronto, glórias. Seria a melhor série que já existiu na face da Terra. Se não fosse, né, mais 10 temporadas aí.
que aconteceu. Fazer o quê? Aconteceu muita coisa depois, mas eu tenho uma sensação que é a mesma coisa que, mais uma vez, eu vou falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, que é tipo assim, depois que você derrota o Hades, o que resta? Porque, tipo, eles derrotaram o Lúcifer. Eles vão tentar derrotar o que agora? Alguma sugestão, meu Aurelano? Ai, Renato. Difícil, né? Sem ser cancelada, não tem. E tem um outro rolê também. A primeira parte da história, de a primeira até a quinta temporada, é uma história linear inteira. A partir daí, as histórias começaram a virar assim. Cada temporada, os irmãos Winchester têm que derrotar um inimigo específico. Por exemplo, eu lembro que uma delas era dos Leviatãs, que era, na verdade, um pessoal que ficava lá no purgatório, que eles foram libertados, e que eles eram uma outra criação de Deus lá, tipo, antes dos humanos, sabe? Um negócio mais antigo. Aí aparece lá. Mais ou menos a mesma estratégia dos filmes da Marvel. Mais ou menos. E também eles começam a lutar com vários outros anjos que caíram, estão se rebelando. Até Hitler eles deram umas porradinhas. Vocês acreditam? Pois é. Mas assim, eu acho que o que menos deu pra engolir foi a bruxa do Mágico de Oz. Acho que essa foi um pouco pesada, assim, sabe? Já tava meio galhofa. Sabe, a coisa parece que foi meio que perdendo a mão ao longo do tempo. Vou dar um exemplo pra vocês, né? Porque o Lúcifer volta, né? Eu não sei se vocês estão sabendo disso aí, mas ele volta. E acaba que tem a luta do Miguel contra o Lúcifer. Só que o Miguel dá só uma facadinha nele, os Lúcifer morre. Era pra destruir o planeta, não destruiu nem o prédio que estava. Nem um copinho caiu, nada. E também, quanto mais passam as temporadas, você perde o medo do Sam e do Jim morrerem, né? Porque, tipo, eles trazem uns personagens novos, matam esses personagens, mas o Sam e o Jim mesmo, eles ressuscitam um monte de vezes. A gente fica assim, não, eles estão bem, pode ir, vai com Deus. Mas aí que a gente chega na parte final, né? E a partir daqui, nós temos spoiler do final de Supernatural, porque eu queria economizar esse tempo pra você, que nem eu quis descobrir o que terminou logo, mas eu não queria ver o resto das milhões de temporadas. Então, a partir daqui, tem spoiler, tá? Pois bem, se eles matam o Lúcifer, quem que eles vão tentar matar agora? Quem que sobrou? Claro que eles vão atrás de Deus. Então, no final das contas, eles descobrem que, sabe o Chuck? Aquele cara que era o escritor lá, que depois era um profeta, que falava assim, meu Deus, estou escrevendo a história de vocês. Na verdade, ele era Deus. Tipo, tcharam! E que ele mexia os pauzinhos de tudo ali, cosmicamente falando, né? Poderes cósmicos quase semi-fenomenais, para que eles não tivessem livre-arbítrio. Eles faziam só o que ele queria. Uai, nesse caso, então, Deus estava infringindo os próprios princípios? Ele estava escrevendo certo por linhas tortas, Barbarella. E aí, depois que eles descobrem isso, o Sam e o Jim se unem ao Miguel, que é o anjo lá, né? O anjo mais forte, o arcanjo mais forte, e também ao Jack. Quem que é Jack? Você deve estar se perguntando. Pois é, então, o Lúcifer, ele possuiu o presidente dos Estados Unidos, que dormiu com a moça lá, e acabou que deu origem a um Nefelim, uma mistura de arcanjo, de coisa lá com o humano, e o Jack é filho do senhor Lúcifer, que por acaso também é bem forte. Aí, nessa história toda, Deus descobre que eles estão de planinho, porque o Miguel traiu os Winchester e fala assim, Deus, papai, eles estão tramando você. Mas aí ele já é tarde demais, ele vai lá, mata o Miguel, suga o Miguel, explode ele todo, é muito triste. Depois acaba que o Jack, que fica invencível, vai lá e mata Deus. Na verdade, ele suga os poderes de Deus. Por quê? Ele meio que foi sugando o poder de um tanto de gente durante de batalha e tal. Aí Deus não consegue matar ele, ele vai lá e chupa Deus pra dentro. Ficou não bíblica essa frase, né? Ficou estranho, pois é. Pois é, o Jack vira Deus, começa a ficar filosófico, falar por parábolas, né? Ele fala assim, quero um hambúrguer. E depois ele começa assim, um hambúrguer, eu não sei se você sabe o real significado do hambúrguer. Aí ele vai e some. Já que agora Deus não estava protegendo eles para ser as marionetes, né? Os irmãos Winchester vão lá para um caso normal, o Jim toma uma facadinha e morre. Porque agora, né, ele foi um caso comum, ele foi lá e faleceu. O que acontece com o Sam? Ele vive uma vida longa, sai dessa vida e tal, e morre velhinho numa cama, e depois encontra com o Jim lá no céu. Fim dos spoilers. É assim, se a gente for parar pra pensar, não é um final ruim, que foi um final ok, mas pra uma série que se alongou por demais, né? Tudo bem, lá na 10ª ou 11ª temporada também foi legal e tal, tinha os Homens de Letras, eu não sei se era essa temporada, era legal também, mas isso podia ter vindo antes, e eu acho que matar o Lúcifer já era um encerramento bom o suficiente. É, eu também.
que você achou do final do Supernatural, agora que eu te contei aqui? Agora eu já não posso dar spoiler, né? Mas teve uma parte aí que eu não gostaria que tivesse acontecido, não. Pois é, foi dividiu um pouco opiniões, mas o que a gente não discorda é que Supernatural levou uma legião de fãs durante 15 anos. E tem muita gente, a gente conhece várias pessoas tatuadas com a estrela aqui, né, pra não entrar demônio. Eu jogo sal nas portas, nem eu falei, tem todo um ritual aí que a série com certeza deixou saudade, disse que vai voltar com um prequel, mas pra quê, né? Não precisa disso. Já tá bom, já entendi, já. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Ó, vai assistir outras coisas que não seja Supernatural. Tem vídeo aqui que eu fiz e você ainda nem assistiu. Vai lá pra você ver. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!